iniciar, aí a gente já pode iniciar. Tá aparecendo certinho para nós, Roberta. A gravação também já iniciou, então você pode começar com a sua apresentação. Tá aparecendo em tela cheia para vocês? Sim, tela cheia, tá perfeito. Ah, tá. Pode dar início? Sim, fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Roberta e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Importância da Educação Ambiental para a Busca da Sustentabilidade e Construção da Cidadania. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências Ambientais na UniOeste de Toledo. Então, diante do panorama atual da relação sociedade e meio ambiente, a qual encontra-se em crise crescente, quanto à degradação ambiental e desigualdades sociais, a busca por soluções tornou-se indispensável. Então, sendo assim, a educação ambiental pode ser vista como uma ferramenta básica para a quebra de paradigmas sociais, promoção da sustentabilidade e para a construção da cidadania. Portanto, para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e formação de cidadãos capazes de exercer a sua cidadania conscientemente, não basta apenas uma ação isolada. Se faz necessário um conjunto de ações sociais, analisando os diversos agentes, esferas e situações que compõem as causas dos impactos ambientais. Então, a educação ambiental, ela é vista como um meio que pode favorecer e promover a análise crítica da realidade da sociedade atual e a quebra de paradigmas, os quais impedem as mudanças no âmbito ambiental. Então, através de uma visão sistêmica e reflexiva, identificar os problemas existentes na macroesfera quanto na microsfera, que impede as modificações em situações, padrões sociais existentes, potencialmente prejudicial ao meio ambiente e, consequentemente, à própria humanidade. Então, o método que foi utilizado nesse trabalho, ele é exploratório, desde o levantamento bibliográfico até a seleção aleatória de artigos, livros, publicações de institutos ambientais, que todos esses estabelecem uma relação com o tema do trabalho proposto. Então, visando a compreensão da problemática e procurando responder às questões de gestão ambientais, tanto nas operações de perícia e auditoria ambiental, bem como as questões acerca dos temas educação ambiental, sustentabilidade e cidadania. Então, foi pesquisado, né, várias referências bibliográficas, todos relacionados com o trabalho proposto, procurando responder as propostas, né, que também foram analisadas de gestão ambiental, através das operações da perícia e auditoria ambiental. E também questões de educação ambiental, sustentabilidade, cidadania, que são temas que estão presentes nesse trabalho. Então, a abordagem qualitativa aplicada ao trabalho permitiu conceituar e confrontar dados, relacionando os assuntos pertinentes a fim de identificar os fenômenos sociais e do comportamento humano, o que possibilita uma análise crítica posterior sobre o que também está sendo analisado. Continuando aqui sobre os materiais e métodos, também foram analisados os componentes do licenciamento ambiental e a legislação específica aplicada na gestão ambiental dos recursos naturais. Foram consultados e considerados também estudos de caso relevantes sobre os desastres e impactos ambientais, bem como estudos de caso apresentados por institutos ambientais com repercussão regional, e foram também esclarecidos através da aplicação de perícia ambiental, avaliando questões relacionadas ao controle e aspectos ambientais, como contaminação do solo, poluição hídrica, emissões atmosféricas, danos à flora, à fauna e aos ecossistemas. Os encaminhamentos metodológicos. Então, por meio de um levantamento, né, bibliográfico, que já foi mencionado anteriormente, o presente trabalho buscou aproximação
dos temas relacionados à educação ambiental, sustentabilidade e cidadania. A abordagem qualitativa permitiu relacionar os conceitos e salientar a importância da educação ambiental para o combate à crise na sociedade. Crise essa que seria a crise ambiental. Então, assim, sendo através dessa revisão bibliográfica, exploratória e descritiva, trazer à tona os fundamentos da educação ambiental, bem como seus objetivos e a sua importância para a sustentabilidade, para a construção da cidadania, sendo essa uma ferramenta fundamental para a criação de soluções para a remediação dos problemas ambientais. Resultados de discussões. Então, através desse levantamento bibliográfico, a respeito dos fundamentos e princípios da educação ambiental, também foi analisado todo esse levantamento através de perspectivas de especialistas, considerando teses defendidas por educadores, ambientalistas, e analisando também as questões a respeito da sustentabilidade, com visões de alguns autores e profissionais de diferentes áreas, considerando os aspectos multidisciplinares do tema e identificando as principais causas dos impactos ambientais, através de um viés histórico e científico, concluindo fatos a respeito da construção das sociedades atuais. E por meio de discussões sobre o tema, foi identificados os principais empecilhos para as modificações sociais perante os problemas socioambientais, considerando a macrosfera, a microsfera social, e por meio de uma visão ampla e sistemática, foi realizada uma análise crítica de todos esses aspectos para a constatação de possíveis falhas e melhorias também no modelo da educação atual existente. As conclusões ou considerações finais, depois diante de toda essa pesquisa bibliográfica, que foi bem ampla, então chegou à conclusão que não somente a educação ambiental se torna fonte de mudanças fundamentais para a sociedade, com as questões ambientais e com a sustentabilidade, mas também urge a necessidade de ações governamentais que sejam instituídas a fim de responsabilizar pessoas, instituições, empresas para com o meio ambiente, cada qual com seus deveres para a remediação de processos e impactos negativos causados ao meio ambiente por ações antrópicas, prejudicando a qualidade de vida da população. E também, como consideração final, também surgiu a necessidade de que todas as esferas sociais, políticas, governamentais e econômicas estejam integradas e tenham um engajamento na defesa dos recursos naturais e proteção da biodiversidade, através da conscientização ambiental efetiva, sendo assim a educação ambiental uma das ferramentas básicas que visualiza no exercício consciente da cidadania a resposta para diversas mudanças necessárias para viabilizar a sustentabilidade. Então, esse foi um trabalho que foi realizado na especialização de Educação Ambiental e Sustentabilidade no Centro Universitário Internacional Uninter. Agradecimento especial ao professor mestre Rafael Lopes Ferreira, que é orientador deste artigo, à Universidade Estadual do Paraná e à Rede Internacional de Pesquisa de Resiliência Climática pela oportunidade. Ok, obrigado, Roberta. Isso, perfeito, fechou. Então, pessoal, vão anotando aí seus comentários, suas perguntas para a apresentação da Roberta, tá? Para a nossa mesa depois de debate, no final de todas as apresentações, tá certo? Quero cumprimentar aí o professor Jonatas Barreto, que também já está conosco aí na sala, né? Então, depois vai nos auxiliar aí na moderação dos comentários e perguntas também. Bom, o próximo trabalho da nossa tarde é intitulado A Importância da Educação Ambiental na Educação Infantil. Tenho como apresentador anotado aqui a Natália Cristina do Vale. A Natália ou algum autor do trabalho está presente na sala para fazer a apresentação?
trabalho intitulado A Importância da Educação Ambiental na Educação Infantil, Natália Cristina do Vale. Não, né? Se alguém for do grupo da Natália, de autores, pode se manifestar também. E também para o próximo trabalho, que também está em nome da Natália Cristina do Vale, como apresentadora, que é o impacto da pandemia de Covid-19 na coleta seletiva. Então, a princípio, eu acredito que não temos nenhum representante desses dois trabalhos. Como eu disse, a apresentadora que está destacada aqui no sistema é a Natália Cristina do Vale, e os trabalhos são a importância da educação ambiental na educação infantil e o impacto da pandemia de Covid-19 na coleta seletiva. Bom, não tendo, então, representante, nós passamos para o próximo e depois verificamos se alguém ingressa na sala para fazer a apresentação desses trabalhos. O próximo trabalho, trabalho número 4, é intitulado A Educação Ambiental como Elemento Fundamental nas Ações de Coleta Seletiva das Associações e Cooperativas de Catadores na EcoRede. O apresentador citado aqui é o Jonatas dos Santos Barreto. Então, Jonatas, se você quiser fazer aí o compartilhamento dos seus slides, quer tentar, você está disponível aí para você. Só um minuto, já vou colocar os slides aqui, beleza? Beleza. Caso tenha alguma dificuldade aí que a gente possa ajudar, pode avisar. Tudo bem. Conseguiu acessar aí, Jonas? Não estou conseguindo. Ele está disponível compartilhar conteúdo para você? Ali em cima, do lado do microfone. Aí você pode pegar onde aparece tela, que aí acho que fica mais fácil. Você clica lá em compartilhar conteúdo, daí tem ali, logo abaixo tem tela. Aí você clica em tela e depois abre o teu arquivo de PowerPoint. Só um pouquinho, vamos mais devagar, senão não vou conseguir fazer. Eu vou aonde? Ali do lado do microfone tem uma opçãozinha compartilhar conteúdo, uma flechinha Correto. para cima. Clica lá, aí logo ali para baixo, acredito que esteja aparecendo para você um lugar escrito tela. E aí tem como se fosse um print da nossa tela aqui da reunião. Tem. Não tem? Não. Tem algum local que aparece o seu PowerPoint, seu arquivo de PowerPoint? Eu estou com ele aberto aqui na minha tela. Isso, Eu tenho que mas só compartilhar ela com você, né? aqui no Teams, quando você clica em compartilhar conteúdo lá em cima, aparece ou não? PowerPoint. Ou aparece janela, de repente? Acho que agora vai dar certo.
Eu não estou conseguindo. Se quiser passar o próximo para não atrasar, daí eu verifico aqui como é que eu faço para compartilhar, daí eu posso apresentar depois, pode ser? Tá, vamos ver aqui então os próximos trabalhos. Larissa também tinha me pedido para ficar um pouco mais tarde. Você já consegue apresentar, Larissa, ou ainda precisaria de um tempinho também? Só me dar um retorno ali no chat ou pelo microfone. Ainda não consigo. Tá. Então, se a gente puder passar no trabalho Educação Ambiental nas Escolas de Educação Básica, a formação dos professores, que é do Antônio Marcos Diniz, para a gente ir fazendo a apresentação enquanto os demais vão se organizando. Tranquilo, podemos fazer sim. Só um Temos, minuto. Antônio? Tá Sim. bem, então pode tentar compartilhar sua tela, por Sim. gentileza. Tá chegando para vocês? Está abrindo, só ainda não está no modo apresentação, mas está. Beleza. O PowerPoint já abriu. Assim que apareça para vocês, então eu posso iniciar. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Só ainda está com o PowerPoint aberto no slide 21, por enquanto. Sim. Deixa eu começar de novo para ver se vai. Isso, agora foi para o slide 1, só não está no modo Slide 1. apresentação Deixa eu ainda. só. Vamos ver agora. Agora Isso. sim, perfeito. Beleza, então tá bom. Só colocar aqui o cronômetro para a gente também não se perder no tempo. A gente acaba gostando de falar demais e o tempo às vezes atrapalha a gente, né? Então, muito obrigado por poder participar, né, deste evento. Este evento, então, como participante da rede desde o seu início, desde 2019, eu me sinto muito honrado em poder estar participando deste terceiro evento, então, desse terceiro workshop, né? A ideia se iniciou lá em 2019, quando nós nos encontramos lá em Foz do Iguaçu. Então, a rede é resultado desse nosso primeiro encontro. Então, eu me sinto muito, muito orgulhoso de poder contar com a participação, da minha participação nessa rede e também nesse evento de hoje. Eu vou falar, então, para vocês sobre a educação ambiental nas escolas de educação básica em relação à formação de professores. Esse trabalho, então, é meu e do meu orientador do mestrado, o professor Alvori, né? Então, ele faz parte da minha dissertação de mestrado, que eu vou trazer para vocês, então. Então, eu e o professor Alvori, então, a minha instituição é a Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, ESEP Rondon, e o professor Alvori, da UniOeste. Nosso eixo temático, então, educação ambiental, emergência climática e políticas públicas da sociedade. E as palavras-chave do nosso trabalho, então, educação ambiental em relação à formação inicial e formação continuada de professores. Esse trabalho, então, ele faz parte da nossa dissertação de mestrado, que foi, então, ética ambiental e educação ambiental, práticas docentes na educação básica do município de Nova Santa Rosa, oeste do Paraná. E o porquê? Por que estudar ética e educação ambiental? Nós sabemos que a educação ambiental ela já está, desde 1988, garantida em todas as escolas, em todos os níveis, a partir do artigo 225, mas, infelizmente, ela ainda não é uma realidade. E por que a educação básica? Porque eu acredito que é através das crianças e adolescentes que nós vamos conseguir fazer essa conscientização e a sensibilização, principalmente, a respeito de todas as questões ambientais e questões da
ética ambiental de maneira principal. Os métodos, então, dessa pesquisa, ela foi exploratória. Tivemos um corte transversal do dia 1º a 30 de abril de 2020, sem considerar os dados, a evolução dos dados nesse tempo. O material, então, ele teve 2 fontes, primárias e secundárias. As fontes primárias nós fizemos através de um questionário. Como estávamos em tempo de pandemia, esse questionário, então, ele foi enviado utilizando o aplicativo Google Formulários. E a fonte secundária, então, registro dos professores das escolas. Nós fizemos o estudo, então, em todas as escolas de educação básica do município de Nova Santa Rosa, desde educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, e também da bibliografia consultada. O nosso instrumento, então, foi um questionário com 26 questões, que foi enviado, então, pelo formulário Google, porque a gente não conseguia fazer as entrevistas, as quais a gente tinha inicialmente se preparado para isso. O local de estudo, então, aconteceu com os professores aqui de educação básica do município de Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, e me foi questionado também, na defesa do meu projeto, na dissertação, qual o porquê de eu escolher este local. Eu escolhi este local não só porque eu vivo aqui há 30 anos, mas porque é um local onde nós temos, o município ele recebeu 2 prêmios do programa Cidade Sustentável, programa esse em parceria dos municípios lindeiros e Itaipu, e também porque nós temos uma grande rede, um grande trabalho de educação ambiental sendo realizado aqui no município, só que de maneira, nós acreditamos, ainda de maneira incipiente. A amostra, então, nós tivemos uma amostra de 100 professores receberam o questionário e 75 devolveram, então, lembrando que a participação era voluntária. Nós tratamos esses dados, então, de forma numérica e analisamos também descritivamente, e os dados foram tratados como análise de conteúdo a partir da Bardan. A tabela número 1, então, que fala sobre a etapa de atuação dos professores. Nós tivemos aqui 105 respostas, mas como 105 respostas para 75 participantes? Alguns professores, eles atuam nos anos iniciais e finais e acabaram colocando nos 2. Tá? Por isso que nós temos um número maior que o número de participantes. Então, nós temos aqui, desde a educação infantil até o ensino superior, e alguns professores aposentados que também participaram, e outros professores que estavam fora de sala de aula. Né? Então, nós temos um professor que trabalha no ensino médio e na educação superior, mas a maioria está ali em anos finais e ensino médio. Em relação aos temas presentes na formação inicial, como nossa ideia era falar sobre a formação inicial e continuada, esses temas, então, os professores responderam, os 75 professores, que eles tiveram, então, nenhum tema, nenhum conceito de educação ambiental, 31 pessoas. Biodiversidade, 25 pessoas. Mudanças climáticas, 25, e assim sucessivamente. Tivemos também 150 respostas, então, praticamente cada professor respondeu numericamente 2 vezes, né? Mas o que a gente gostaria de destacar, principalmente, essa questão de nenhum tema presente na formação inicial. Lembrando que todos esses professores são formados em licenciatura, alguns em bacharelado, mas com formação pedagógica, com complementação pedagógica. Então, a gente vê que a formação inicial deles, infelizmente, em relação à educação ambiental, ela está um pouco defasada. Sobre o grau de importância da educação ambiental, a maioria, 60%, diz ser muito importante. 39% importante e apenas 1% considera como irrelevante. Sobre a formação continuada, nós perguntamos para os professores e eles responderam que, nos últimos 2 anos, 72% deles não tiveram nenhuma formação. E aqueles que tiveram, 27,8%, eles tiveram formações, então, com algumas universidades, algumas ações, da UniOeste, da Unipar e da UEM, principalmente. E todos lembraram, é claro, todos citaram o programa Cultivando Água Boa, que foi um grande programa em parceria da Itaipu com os municípios lindeiros, com as prefeituras e UniOeste, que trouxe, sim,
e dá muitos frutos até hoje. O programa Cultivando Água Boa, o CAB, que muitos de nós participamos, deixou muitas sementes que estão dando frutos até agora. Em relação às nossas considerações finais, nós acreditamos, então, que a formação inicial e continuada dos professores em relação à educação ambiental, ela ainda é falha, ainda falta muita discussão, ainda falta participação, ainda falta muito mais empenho dos cursos de licenciatura em trabalhar com a educação ambiental. E é claro, na maioria das vezes na formação continuada, infelizmente, nós temos apenas ofertado cursos à distância. Nada contra o curso à distância, mas tudo a favor do curso presencial, né? Nós trabalhamos também com curso à distância, mas nós acreditamos que a troca, o compartilhamento de conhecimentos, essa troca que existe na sala de aula, nada substitui isso. Então, essa formação, quando não existe uma outra forma, é claro, ela é válida, mas quando nós dispusermos de formação presencial, ela, ao nosso ver, é melhor. Nós acreditamos, então, que todos nós, principalmente, exigirmos dos mandatários, dos governantes, das universidades, enfim, de toda a sociedade civil, que ela promova, que ela prova condições para que o professor consiga fazer essa formação em relação à educação ambiental. Gostaria de agradecer à UniOeste por ter podido participar do programa de mestrado em desenvolvimento rural sustentável, da rede de pesquisa, então, em resiliência climática, pela oportunidade de compartilhar esses meus conhecimentos, e a minha instituição, a ISEP Rondon, por sempre fomentar, sempre apoiar a questão da pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês e fico aberto depois, então, para os questionamentos. Muito obrigado. Valeu, nós que agradecemos aí, Antônio, pela sua apresentação. Oportuna e relevante. Aqueles que tiverem aí questionamentos, comentários, enfim, alguma consideração depois para fazer ao Antônio, vão anotando aí também, que logo mais a gente passa para essa parte. Queria convidar agora, então, o papel do professor de educação ambiental em Curitiba. Tenho anotado que a apresentadora é a Natasha Souza das Neves Prosdócimo, não tenho certeza, Natasha? Prosdócimo. Então tá ok. Natasha, se você quiser fazer então o compartilhamento da sua tela e a apresentação do seu trabalho. Sim, vamos lá. Apareceu? Sim, perfeito, já está certinho. Ótimo, que bom. Seguir as dicas que você falou. Valeu. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Me chamo Natasha Souza Neves Prosdócimo. Falo aqui de Curitiba, da Universidade Tuiuti do Paraná. Sou mestranda do programa de pós-graduação em educação. A professora que me orienta é a professora doutora Maria Arlete Rosa, também da Universidade Tuiuti do Paraná. O nosso tema do artigo é intitulado Papel do Professor de Educação Ambiental em Curitiba. Gostaria de agradecer a participação também, a oportunidade de estar participando desse congresso. Tenho acompanhado todas as mesas, os debates, assim, importantes contribuições. Então, fico muito feliz em participar também. Então, a introdução, a problemática do artigo vem de encontro com o que norteia a pesquisa, né? Está associada a quais determinações caracterizam a prática dos professores
na educação ambiental em escolas do ensino fundamental do município de Curitiba. O tema vem muito de encontro também com a pesquisa da dissertação do professor Antônio Marques Diniz. Então, muita da sua fala eu vejo realmente no meu projeto. Deixa eu ver se está passando, como é que passa. Deu uma travadinha aqui. Aí. A justificativa, então, está relacionada à importância de se refletir sobre a educação ambiental em todos os seus aspectos e discutir, então, as políticas públicas que estão em vigor, principalmente aqui em Curitiba, que no ano passado, no ano de 2020, entrou novas diretrizes, né, de acordo com a BNCC. Então, se faz necessário a gente conhecer e estudar profundamente esses documentos norteadores para nos auxiliar, né, na prática pedagógica da educação ambiental e auxiliar os professores. Então, juntamente com a necessária reflexão e sobre as práticas pedagógicas que interferem na escola e na sociedade, né? Então, o objetivo principal da pesquisa é analisar a educação ambiental nas escolas de educação básica, na modalidade de ensino fundamental, onde eu também me encontro, né, me incluo, sou professora do ensino fundamental aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, e trabalho, então, essa questão da educação ambiental, e a gente tem como tema gerador conhecer essas práticas, né, nos 6 de educação ambiental, que são os centros de educação integral, né, de tempo ampliado da rede. Então, o estado da arte, como a literatura, revisão de literatura, né, a gente utilizou Vieira, que é uma importante tese de doutorado da Federal, que muito contribuiu com as matrizes de indicadores da qualidade da educação ambiental em Curitiba, assim como também a dissertação de Rodrigues, Kuzma, Tosato e Tavares, entre as universidades aqui próximas de Curitiba, né? O material e métodos utilizados. Foi utilizado, então, a pesquisa qualitativa, do tipo documental e de campo, através do levantamento de dados coletados nos documentos norteadores da política pública de Curitiba, questões federais, municipais e estaduais, né? Juntamente com as entrevistas com os profissionais da educação ambiental dos 6 de Curitiba. Então, o objeto em questão são as práticas pedagógicas desses professores durante a pandemia. A aplicação das entrevistas se deu aos professores de forma presencial aqui no bairro de Santa Felicidade, que é o local onde eu trabalho e local onde eu vivo atualmente. Os participantes, então, responderam a 4 blocos de perguntas, considerando, então, o seu perfil, formação, as determinações que influenciam a sua prática, a questão da política, se eles conhecem os documentos, as legislações atuais sobre educação ambiental. E o critério de escolha, então, foram os 6 pesquisados, que trabalham a educação ambiental no contraturno, né? Que pelo período da manhã as crianças têm a aula regular e no período da tarde daí eles têm essas práticas de educação ambiental, juntamente com as bacias hidrográficas daí do Rio Barigui. E após as entrevistas realizou-se as análises para a gente compreender e interpretar quais os fatores que mais determinam, né, a prática em educação ambiental. Os instrumentos de pesquisas foram a filmador, o celular, gravador, né? Após, então, houve a transcrição, apreciação, aprovação pela Plataforma Brasil também. Após a análise dos dados, os resultados serão divulgados, né?
para essas escolas, como forma da gente promover, assim, uma ação educativa com essas escolas, né? Então, aqui queria apresentar rapidinho para vocês uns projetos que ocorrem aqui no município de Curitiba, que é o projeto Rio que Te Quero Rindo, onde cada escola adota um rio próximo da sua escola, e aí as crianças têm todo um cuidado, uma investigação, né? Então, eles vão lá, conhecem o rio e fazem desenhos, né, a respeito, e tem todo uma divulgação, uma premiação para as crianças, e até a gente contou com uma parceria com a gráfica de fazer esses livros para as crianças, né? Um momento, assim, bem especial para eles. Curitiba também trabalha com aulas de campo, né? Que é uma proposta lúdica dos projetos educativos, em que os professores realizam alguns projetos, encaminham para a prefeitura, e aí são selecionados alguns, e as crianças têm a possibilidade de conhecer os pontos turísticos da cidade. Então, pois muitas crianças não têm acesso, né, aos museus, todos aos parques. Então, assim, a escola promove aulas de campo para todas as crianças. Agora, na pandemia, não muito, né? Mas antes e provavelmente depois, ano que vem, tenham o melhor cuidado. Também Curitiba entrou agora como uma das cidades educadoras, né, na Associação Internacional das Cidades Educadoras. Então, é uma associação sem fins lucrativos. A cidade se compromete, então, com alguns princípios da cidade educadora, em sediar, e aí são 500 cidades de 36 países em todos os continentes que também participam como modelos das melhores práticas de educação ambiental e sustentabilidade. Então, entre os resultados e discussão, a gente conseguiu notar que, com relação à maioria dos professores nas entrevistas, existem diversas metodologias de ensino. A maioria utiliza materiais didáticos, internet, o Google, né, como recurso metodológico para suas práticas, até para sua formação. E a gente percebe ainda que falta muito diálogo entre os pares para essa interdisciplinariedade acontecer de fato, né? Então, a gente sabe que a educação ambiental é um assunto ainda complexo, né? E requer muita formação, como mencionado anteriormente, e interdisciplinariedade para que ela corra efetivamente, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho da autora do Tozoni Reis, que o seu artigo A Inserção da Educação Ambiental na Educação Básica fala um pouquinho disso, e ela apresenta alguns dados também, como os professores utilizam essas fontes de informação e aonde eles consultam, eles utilizam como meio de comunicação, né, para a transmissão dos conhecimentos, mas ainda que muitos desses materiais ainda são fragmentados e superficiais, né? Curitiba sempre foi pioneira e exemplo de preocupação ambiental, e hoje, então, elas buscam valorizar a prática pedagógica. Eu não sei se vocês lembram, né, da família Folha, que sempre vem de Curitiba, né, a questão do lixo que não é lixo. Então, Curitiba sempre teve essa preocupação, e a gente percebeu que agora, durante a pandemia, muitos professores falaram que a educação ambiental ficou meio de lado, porque eles tiveram que dar prioridades para outras demandas, né? Então, muitos salientaram que a prioridade agora é português e matemática, né? Que acabou a educação ambiental ficando de lado. Também foram encontradas algumas práticas emancipatórias, criativas, efetivas. Ainda temos a esperança, tem muita coisa boa ainda acontecendo, muitos professores interessados, engajados, conscientes da importância também da formação continuada para uma prática efetiva e coerente. Então, aqui tem algumas referências que foram utilizadas nos slides e no artigo.
Gostaria de agradecer aqui o Workshop Internacional, então, a oportunidade de divulgar a pesquisa, bem como a UniOeste, pelo relevante evento, a Universidade Tuiuti do Paraná, por contribuir para a minha formação, e em especial para a professora Maria Arlete Rosa, pelo incentivo e confiança, mas que ela não pôde participar hoje também, que estava em uma reunião. Mas meus sinceros agradecimentos a todos os participantes e colegas da mesa. Muito bem. Obrigado aí, Natasha. Isso, parou o compartilhamento já, certinho. Obrigado e bom assistir também o seu trabalho, né? Já pelo que eu estou vendo aqui, temos criando um eixo central, basicamente, aqui na nossa sala de apresentação. Claro, por enquanto, cada um com suas especificidades também, mas também com algumas semelhanças, né? Então, a gente vai conseguindo construir uma discussão aqui legal. Também podem ir anotando aí os comentários e as perguntas, tá? Para a Natasha, para logo a gente passar para a parte de debates. Vamos tentar contigo, Jonatas, pode ser? Não estamos te ouvindo, não sei o que houve. Parece que o seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. Você tinha entrado com outro dispositivo antes? Você trocou de computador, celular, alguma coisa? Talvez esse, então, não esteja funcionando o microfone daí. Larissa, você está com condições de apresentar agora? Talvez pelo celular, Jonatas, tentar entrar pelo celular para ouvir, para falar, né? Uhum. Tá saindo o som? Sim, está saindo. Boa tarde. Boa tarde. Se puder, eu posso apresentar agora. Agora tá tranquilo. Tá, então podemos passar para as suas apresentações, e aí o Tá. Jonatas vai tentando novamente aí com a parte técnica. Tem dois trabalhos, né, Larissa? Reflexos de um ensino de ciências baseado em conceitos especistas na educação infantil. É esse que você vai apresentar primeiro? Aham. Tá certo. Isso. Então, pode compartilhar a sua tela. Aham, tô só arrumando. Tá compartilhando já? Ainda não. Deixa eu ver. Você abriu aí os slides, Aham. aí foi ali em compartilhar conteúdo. Tá aparecendo agora? Ainda não também. Ainda não? Ali em compartilhar conteúdo apareceu quais opções para você? Compartilhar a tela, uma janela. Parte da tela. Isso, daí você clicou em cima da tela. Uhum. Apareceu? Não? Não apareceu. Deixa eu ver uma questão aqui. A princípio está tudo certo aqui. Tá aqui, todos podem apresentar. O arquivo está aberto já, Larissa? Tá, deixa eu ver se agora deu. É isso. Olha, agora apareceu a tela. Foi. Tá. Foi de um Deixa jeito que eu ver. nunca tinha visto, inclusive, que você fica na frente da tela, mas tudo bem, Não dá sei, para eu fui ver. apertando ali. Tá atrapalhando? Não tá vendo, eu fui Super apertando. inovadora. Não, dá para ver. É Deixa só eu você ver. colocar daí Ah, você conseguir no modo apresentação. tá, só um pouquinho. Deixa eu ver. Que é? Agora parou, né? Sim, parou. Eu sei onde eu apertei agora. Agora tá aqui, tá certo. Aqui.
Agora foi. Agora eu não estou aparecendo. Isso, perfeito. Tá. Tinha quase Tá, gostado deixa eu- mais do outro jeito, mas pode ser assim. Oi? Brincadeira. Eu falei que eu tinha gostado do outro jeito também. Não, eu ia ficar me olhando, não ia dar certo. Aí. Aí, perfeito, tá Aí eu certinho. abri o... Pode iniciar, Larissa. Peraí, que eu abri o... Aqui. Ah, sim. Aí. Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde, novamente. Meu nome é Larissa, eu sou acadêmica da UniOeste. Eu sou estagiária também da Prof. Irene. E hoje eu vou apresentar 2 trabalhos. Um é do projeto dela, que depois eu vou apresentar, mas primeiro é um projeto que a gente fez, que eu fiz com uma colega minha ainda no ensino médio, que a gente cursou, na verdade, formação de docentes. E a gente encontrou muita dificuldade na matéria de ciências, que era ensino fundamental, em anos iniciais, e a gente encontrou muita dificuldade da parte dos professores para dar aula, para ter material, para como ministrar a aula. Então, a gente resolveu fazer um artigo de final de curso referente a isso. Bom, o nome o título do projeto de hoje é Reflexos na Educação Infantil de um Ensino de Ciências baseados em conceitos especistas. Sou eu e a Mariana. A Mariana não pôde comparecer hoje porque ela está lá na Bahia e tem aula no tempo integral, daí ela não conseguiu comparecer. Bom, a gente tem como referência que a gente iniciou o questionamento de por que estava acontecendo aquilo dentro da aula foi entrou uma borboleta dentro da sala de aula e a professora de educação infantil, era do pré, pegou a borboleta e foi mostrar para os alunos. Falou, olha que borboleta linda, não sei o quê. E a gente ficou admirada com aquela atitude dela. Só que, de repente, ela esmagou a borboleta com a mão na frente dos alunos. Esmagou, esmagada, assim. Aí a gente questionou ela, por que ela fez aquilo? Ela falou para ela mostrar para os alunos que é uma borboleta, que ela não faz nada, que a gente é superior a ela. Ela usou essas palavras. Que ela nunca vai fazer mal a gente, que ela não serve para nada. Aí a gente se questionou, nossa, por que isso está acontecendo? Começamos a observar as outras atitudes dos outros professores e começamos a ver que tem muito nisso. Aí a gente foi atrás do currículo da educação aqui de Cascavel e vimos que está presente nele, está muito presente nas diretrizes curriculares também. Até fala uma parte assim, a cultura, o trabalho e o processo educacional asseguram a elaboração e a circulação do conhecimento, estabelecem novas formas de pensar, de dominar a natureza e compreendê-la, e se apropriar de todos os recursos. E quando a gente fala de especismo, a gente lembra que é um termo criado pelo psicólogo britânico Richard Rieder, desculpa, não sei se eu pronunciei certo o sobrenome, na década dos anos 70, que atitudes como essas, quando eram costumeiras, podem tornar-se naturais e ditas como conduta correta, assim também como era na escravidão e no patriarcado, anos atrás. Se fala Godoy e Souza. Quando aqui no currículo de educação municipal aqui de Cascavel, a gente tem uma parte que ele cita assim: em face das novas necessidades, concordamos com as ideias de Bacon, ao afirmar ter ciência uma função prática para a vida dos homens. De fato, a função correspondia ao poder de transformar a natureza e colocá-la a serviço de todos. Bom, os termos dominar, apropriar e a serviço permitem a identificação de ensino de ciências baseados em conceitos especistas, visto que se observa a desvalorização da natureza como um todo e o deprimento para a superioridade dos animais humanos. Um minutinho. Bom, encaminhamento metodológico, a gente teve de cunho explorativo e qualitativo. A gente analisou os arquivos,
as diretrizes curriculares e o currículo municipal de Cascavel, e foi fazer pesquisa dentro das salas de aula. A gente passou por 4 turmas de educação infantil e educação fundamental, e fez perguntas aos alunos, perguntas básicas. Além de estar se baseando no que dizia o currículo e as diretrizes curriculares. Bom, eu coloquei 4 perguntas básicas aqui que foram as que mais assustaram, mais ou menos assim. A gente pediu para os alunos se eles eram... o ser humano é um animal? A maioria disse que não, a minoria disse que sim. Lembrando que eram crianças de 4 anos, então eram perguntas básicas, simples. Aí, existem médicos que cuidam da saúde dos animais não humanos? Metade diz que sim, outra diz que não. O ser humano consegue sobreviver sem se alimentar de carne? A maioria diz que sim. Se uma espécie entra em extinção, afeta a vida dos outros seres? A maioria diz que não também. Bom, quando a gente fala de... Tá aparecendo certo? Não sei se tá certo, né? Tá sim. Quando a gente fala que o... Só um pouquinho que agora eu me perdi. Tá. Considerações finais. O documento permeia a importância da natureza para a manutenção da vida humana, única e exclusivamente. Assegura-se a existência da interdependência entre os elementos naturais e os seres vivos, mas limita o estudo apenas das satisfações das necessidades humanas. Quando a gente fala, quando tem a colocação da satisfação das necessidades humanas, mascara a subordinação da natureza como um todo em detrimento dos animais humanos. Sabe-se que a nossa atual conjuntura política, o capitalismo, extrapola o que seriam as necessidades para o ser humano e, inclusive, colocam a própria natureza em risco. A reprodução da história em consonância com a ciência é responsável pelo anacronismo, constatado no questionário aplicado na pesquisa em campo. A gente concluiu que existe muito a questão do especismo dentro da sala de aula, os professores não sabem trabalhar com essa parte, e quando a gente questiona por que eles sempre têm essa fala, que a gente é superior, a gente não tem que respeitar esse tipo, um animal inferior, eles colocam, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que a gente está evoluindo em tudo, a todo tempo a gente está evoluindo. Por que ainda a gente vive com esse pensamento de que os animais ainda são inferiores a gente? Quando a gente pensa, um exemplo assim, quando a gente pensa que antigamente a gente usava as peles dos animais para se proteger do frio. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. A gente conseguiu evoluir e alcançar e conseguir fazer o tecido que não vem das peles dos animais, né? Então a gente tem que pensar nisso, que a gente está evoluindo a cada momento. E por que na educação não está evoluindo isso? Por que eles pararam e usam bacon ainda como referência e não estão evoluindo nesse critério? Bom, era isso que eu tinha para falar desse artigo. Eu posso fazer do outro já? Ou não? Oi, Larissa. Sim, pode ir trocando. Pode ir direto para o próximo trabalho. Isso, Uhum. já aproveitar que já está compartilhada a tela. Tá. Parabéns aí por essa apresentação, tá? Por essa pesquisa, bem interessante. Também está, de certa forma, na linha das outras que foram apresentadas, né? E também o pessoal já pode ir anotando aí para fazer as perguntas e comentários. E aí o próximo trabalho, então, é Projeto FEA, Formação de Educadores Ambientais, do Coletivo Educador do município de Cascavel, também da Larissa. Pode fazer a apresentação desse também, Larissa. Fica à vontade. O barulho da rua está atrapalhando? Só para saber. Não. Não? Tá bom, então. Bom, esse projeto, né, da professora Irene,
Eu sou estagiária dessa parte, então eu ajudo ela na aplicação do projeto e nos estudos. Só um minutinho. Pautado nos princípios contidos na PNA e no PRONEA, a Diretoria Educacional do Meio Ambiente elaborou o Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais, onde a formação de coletivos educadores é uma das estratégias essenciais de implementação e um dos importantes instrumentos para alcançar os diversos segmentos da sociedade. Bom, de material e métodos, a gente faz a formação de palestras e cursos online para os professores. Atividades diferentes para os professores na questão de ciências, como aplicar dentro da sala de aula, projetos diferenciados para as escolas. Antes da pandemia, a gente estava aplicando em 50 instituições. Agora já diminuiu um pouco, a gente está mais pela questão online, né? Então, a gente está mais postando no site da UniOeste e enviando para os professores para que eles tenham acesso. A gente desenvolveu temas mediante ao cardápio construído pelo coletivo, atendendo os princípios, a Carta da Terra, o Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, as 4 ecologias e entre outros. Então, como eu disse, foram ministradas oficinas e dinâmicas voltadas ao grupo, a fundamentação dos temas citados e completando a elaboração de práticas, propostas e projetos que foram desenvolvidos pelos coletivos. Bom, no município de Cascavel, passa por um processo de repensar e reforçar o coletivo educador, promovendo a integração entre o conhecimento das primeiras gerações e da sede de saber e agir dos novos integrantes, valorizando diferentes formas do conhecimento de conquista dos novos territórios de trabalho, reforçando a ideia de que devemos tratar das questões globais loucamente, estimulando o diálogo com diversos segmentos da sociedade. Uma das comunidades... Aqui, só um minutinho que deu um negócio no meu slide. Uma das comunidades que o projeto alcança é a Ecocidadania, que é aqui da UniOeste, que é constituída por 470 pessoas, incluindo acadêmicos, adolescentes do projeto. Os alunos de escolas públicas e comunidade em geral, consiste no desenvolvimento de atividades como oficinas, artesanato, inclusão digital e o desenvolvimento do cuidado do Rio Cascavel e de outros cursos de água. Também a comunidade de aprendizagem do projeto Multióleo, comunidade que tem o intuito de sensibilizar a população sobre o destino do óleo cozido em fase inicial. Tem as outras 50 instituições, mas eu só vou citar essas 2 que são as mais importantes, digamos, né? Bom, os resultados esperados com a realização do projeto são sensibilizar e formar toda a comunidade escolar, como intuito que os conhecimentos possam ser repassados nos projetos, palestras e oficinas. Atividades em campo, alcançando o maior número possível de indivíduos. Esses que poderão ser conscientizados a formar uma sociedade sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça e na economia de uma cultura de paz. A gente agradece o Programa de Formação de Educadores Ambientais, que é da Itaipu Binacional, as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e da Educação do município de Cascavel e de todos os colaboradores que ajudaram a elaborar este projeto. Seria isso. Deixa eu parar de compartilhar. Beleza. Muito obrigado, Larissa. E parabéns pelos seus trabalhos, tá? É muito interessante. Eu gostei bastante desse último. Acho que já deu alguns insights aí também para a gente pensar naquela ideia de proposta de trabalho, inclusive, mas que a gente vai discutir depois, no segundo momento aí, né? Então, quem tiver perguntas e comentários para a Larissa pode anotar também, e logo a gente passa para essa parte.
Mais uma tentativa nossa, Jonatas. Vamos ver? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. Estou com dois dispositivos, o celular com um e o vídeo no computador com o outro para poder compartilhar. Vamos tentar aqui compartilhar a tela agora. Tá bem. Jonas, de repente você mandasse para a gente esse teu arquivo, a gente abre aqui para ti e você vai falando, pode ser ou não? É uma possibilidade, eu acho que ajuda bastante. Tem meu telefone ainda, não? Eu ia dizer. Nós estudamos junto, fizemos disciplina junto, mas eu acho que não. Ou do Vinícius, o telefone de alguém você tem, daí manda para nós, e daí a gente consegue por aqui fazer Ou por e-mail. Ou por e-mail também. No chat não dá? Não dá. Acho que também dá. Também dá sim. Você está com acesso ao chat, Jonatas? Sim, eu vou enviar para vocês por aqui. Isso, aí você consegue anexar ali também. Um pouquinho. E aí, assim, pessoal, vão pensando e anotando aí suas perguntas, seus comentários e também pensando como que a gente poderia criar desses trabalhos que estão sendo apresentados aqui nessa sala, uma proposta de trabalho, né? O que a gente poderia elaborar de proposta de trabalho conjunta para desenvolver, né? Que seja, lógico, algo interessante, mas também que seja algo possível, né, assim, de ser aplicado, vamos dizer assim, né, pode ser algo simples, mas que tenha relevância e que esteja relacionado, vamos dizer assim, aos temas, trabalhos que foram apresentados aqui. Acho que poderia ser sobre a formação de professores, né, alguma coisa de troca de experiências, assim, seria interessante. Nós vimos que grande parte foi no sentido aí de todos até então abrangeram o tema de educação ambiental, esse é o primeiro ponto, né? E aí, grande parte, ou quase todos, foram no sentido de educação ambiental nas escolas, seja com professores, ou seja com alunos, né? Ou com outros públicos também, né? E aí, financiamento de políticas públicas para a educação ambiental, enfim, a educação ambiental na Constituição. Esses foram sentidos aí que permearam, né? E aí, como eu disse também, essa ideia final aí do coletivo educador, inclusive, que é um insight legal. E aí, Jonatas, o que você fala para nós? Estou tentando compartilhar, eu não localizei nenhum contato, alguém poderia me passar um WhatsApp para me enviar o arquivo? Sim, deixa eu passar o meu aqui. Você tem acesso ao chat? Não. Não tem? O meu, então, anota aí. Pode falar. DDD é 44. Sim. 99966. Sim. 3823. Tá, já estou enviando. E aí, assim, pessoal, conforme eu comentei no começo, nós vamos se juntar com as outras duas salas hoje que tem esse mesmo GT, né, que é o GT2, e aí lá que vai ser elaborada a proposta de trabalho, mas, assim, é interessante que a gente leve daqui, né, já uma ideia, e aí a gente consiga
enfim, encontrar também os pontos de convergência com as ideias das outras salas e transformar isso em um. A gente ficou em bastante dúvida se faria isso por sala ou por GT, né? E aí, ao final, a professora Irene, então, definiu que seria melhor fazer por GT. Então, por isso que a gente migra para lá depois. Bem tranquilo. Muito bacana essa iniciativa. Esperamos que, assim, dê certo, né? Pelo menos ideias vão surgir e a gente quer que a maioria delas, ou todas elas, sejam colocadas em prática, né? Mas pelo menos teremos aí alguns insights, vamos dizer assim, para poder colocar em prática, né? Então, recebi um oi aqui. Para enviar a apresentação. Acontece, muito nervosismo. Aí, já estou baixando aqui, já compartilhei na tela para você. E aí, Jonatas, você pode fazer a sua apresentação e vai dizendo aqui que eu vou passando os slides daqui mesmo, tá? Beleza. Estão vendo? Certinho? Então, pode iniciar a sua apresentação, Jonatas. Está vendo aí os slides? Estou vendo, sim. Então, beleza. Pode ficar à vontade. Tá. Vocês estão vendo os slides? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, te ouvimos bem. Ok, então. Então, a denominação do trabalho, eu quero pedir desculpa pelo ocorrido, computador, celular e ali, e a gente fica ansioso mesmo na hora de apresentar, é normal. E eu agradeço muito a colaboração de vocês. Eu acho que essa questão ambiental tem muito a ver com essa questão da empatia, da forma que a gente vê o mundo que a gente vive, né? Tendo empatia, as coisas é mais fácil de acontecer, inclusive nesse eixo que é a questão da educação ambiental, das políticas públicas e dessas ações com a sociedade. Então, a proposta que eu trouxe para a apresentação hoje aí é a questão da educação ambiental, né, como elemento fundamental nas ações de coleta seletiva das associações e cooperativas de catadores na Ecorrede. Isso aqui no município de Cascavel, tudo bem? Então, tem um pessoal, meus amigos, colegas, professores que estudam essa temática, já venho com essa pesquisa de longa data, foi desde a graduação, mestrado e agora como aluno especial do doutorado, e buscando futuramente cada vez mais se qualificar em cima dessa temática. Pode passar, por favor. Então, a introdução, né? Essa questão do contexto político e o cenário que a gente está vivendo nos dias de hoje. Toda essa questão que foca o trabalho dos catadores, essa questão do desmonte das políticas públicas, acaba coincidindo diretamente com a questão da decadência do processo da reciclagem, né? A falta efetiva de ações diretas ligadas à política educacional e social, ela vem de encontro ao impacto negativo direto e imediato a essa questão dos catadores. Mesmo eles organizados dentro do processo de cooperativa e associação, eles sofrem impacto direto, né? Porque eles vivem diretamente ligados à questão política. Eu preciso do cofinanciamento do Estado para que essas ações e essas iniciativas elas tenham corpo, elas sobrevivam. E conforme a política se desenvolve, ela vai impactar diretamente a questão desses trabalhadores na base. Pode passar, por favor.
Com a questão da pandemia, ficou mais claro essa questão da dificuldade da questão da arrecadação do material reciclável, né? Logo no começo teve um alto consumo e uma alta procura pela questão, desde das questões de necessidades básicas, como a questão dos alimentos, né? E outras coisas. Depois veio a questão da economia, que deu uma travada no processo da compra, né, do poder de compra da população, e dificultou de forma significativa essa questão da geração do resíduo. Então, o pessoal passou por muita dificuldade. Aqui em Cascavel, o sistema ele foi reorganizado bem dentro do período da pandemia, né? Hoje, a EcoRede ela é composta por 4 grupos de catadores dos 5 ecopontos. Uma das unidades não aderiu ao processo da proposta porque tem a gestão um pouco diferenciada, né? Então, a Cotacar era uma grande cooperativa que continha lá em torno de 100 famílias, que acabaram sendo separadas em unidades menores, foram desmembradas da Cotacar. E foi criada a Acamar, a Ascacar, a Copercaju, outras iniciativas e cooperativas, mas ainda mantiveram um vínculo através da cooperativa inicial, que a gente chama de cooperativa mãe. E essa cooperativa sentiu a necessidade de continuar fazendo ações integradas, e para não romper essa questão do vínculo. Na pandemia, isso ficou mais agravante. Por quê? Porque percebeu-se a necessidade deles estarem integrados. Não dava para uma ser concorrente da outra. E, pelo contrário, elas precisaram se unir para poder fortalecer suas ações. Pode passar, por favor. Então, o método e a forma que a gente utilizou os materiais. A observação foi em loco, né? No decorrer aí do ano de 2020 e agora 2021. Isso demandou, através das reuniões, foram inúmeras reuniões, assembleias, organizações, não teve conferência nesse período, né, nem formação grande, porque a gente estava no momento de pandemia, mas a gente conseguia fazer as reuniões nos barracões, conseguia conversar, às vezes algumas reuniões remotas com um maior número de pessoas, para estar discutindo essa questão da organização do processo dos catadores aqui no município e essa deficiência da questão do material que não estava chegando nas cooperativas. Foi investido bastante recurso, né, porque a proposta das UVRs é uma proposta da Itaipu Binacional, para a rede aí da Bacia do Paraná 3, porém foi pegado um projeto de municípios menores e replicado em Cascavel. Pelo tamanho dimensional da cidade, ela foi dividida em territórios. Então, aqui vai ser contemplado com 6 ecopontos. O último para ser inaugurado dia 24 próximo, quinta-feira, e vai concluir os 6 ecopontos que foi idealizado pelo primeiro projeto da Itaipu aqui para o município. E, paralelo a isso, vai ganhar também um centro de educação ambiental. Pode passar. As discussões, né? Durante essas discussões, a análise ficou cada vez mais claro a questão que só discutir a questão dos catadores, a reorganização desses catadores nesse contexto municipal, ele não foi suficiente, porque não foi pensado uma política de educação ambiental, né, que desse conta desse sistema. Pelo contrário, existiam 2 cooperativas organizadas que detinham esse material para si. Quando faz uma redistribuição territorial de área geográfica e você não potencializa o processo educativo, ambiental, sensibilidade da comunicação, desenvolvimento comunitário, as pessoas acabam não aderindo ao processo de participação, até porque vem um investimento alto do município. Estão construindo belos barracões. Agora os catadores tudo uniformizadinho. Agora a prefeitura tá mantendo o sistema operacional. E muitas vezes o morador vê isso assim, se é do município eu não vou colaborar. Mas espera aí, o resíduo é minha responsabilidade. O que eu faço com aquilo que eu descarto diariamente? Para onde que ele vai? Ele vai para o aterro, então eles vão me dar conta porque eu já pago a taxa de lixo? Espera aí, está errado. Tem pessoas que sobrevivem disso. E a gente ficou muito claro e percebeu, né, mediante conversa com a própria população, que eles não estavam ajudando porque entendiam que isso era uma coisa do município e tinha perdido o foco
da cooperativa. E a gente precisou fazer um trabalho, na verdade, de mediação, para eles entenderem que esse trabalho, na verdade, ele pelo contrário, era dos catadores, era de catador para catador. E o catador que estava assumindo o processo interno. Pode passar. Então, aqui eu trouxe algumas fotos para a gente entender, né? Esses são 4 dos 5 ecopontos existentes de Cascavel, apenas um do Melissa que não integrou a rede, tá? Mas nós temos aqui, a primeira foi a Cotacar, aqui de Santa Cruz, nós temos a Ascacar, que é na região do bairro Presidente, Cascavel Velho, aqui do Quebec, no 14 de novembro, o ecoponto do Brasil no Jardim Brasília, cada uma com uma identidade jurídica independente. Aqui nós estamos falando de organizações que se derivaram da cooperativa inicial Cotacar, né? Eram catadores que já estavam dentro do processo, já tinham passado pelo sistema de formação, e eles formaram novos grupos e constituíram novos CNPJs para estar participando do chamamento público e estar assumindo esses espaços de coleta seletiva. São centros chamados UVR, são completamente equipados, têm capacidade de processamento de 4 toneladas dias, mas que hoje estão obsoletos porque não tem material reciclável chegando até as unidades. Pode passar. Aqui as UVRs, ou a parte interna, vem com todo o processo de operação, esteira de triagem. Aqui um turno dá para trabalhar de 20 a 25 catadores tranquilo. Se tivesse material, poderia ter 2 turnos de trabalho, gerando 50 empregos direto, né? A gente já chegou dentro do sistema a salários de 2.450 com o Grupo do Brasília, quando tinha um pico de material. Dentro da pandemia aconteceu uma oscilação, aconteceu uma situação assim, todo mundo comprou muito no começo, então teve muito material, estocou em casa, guardou, com medo de faltar. Depois o poder de consumo diminuiu, e o material automaticamente também diminuiu, e hoje falta matéria-prima, então se paga muito bem pelo reciclável. Aqueles que ficaram desempregados saíram para a rua. Carros bons, eles passam na frente do caminhão, catam os sacos de ráfia, levam o material embora, e aonde que separa esse resíduo? Nas residências. Então, tem um caos instaurado e nenhuma política eficiente de controle para regularizar isso. Os ecopontos foram instalados bem no período da pandemia e não foi feito um planejamento estratégico de como isso ia funcionar. Paralelo a isso, as atividades da Ecorrede, dizendo falta educação ambiental, falta planejamento estratégico, falta organizar, né? Então, nós estamos com um caos, literalmente. É o pior cenário que a gente vive hoje aqui no município, é a falta de material. Teve barracão esse mês aí que tirou R$ 348 de renda por cooperado. Não sobrevive com esse dinheiro. Pode passar. Aqui é o mapa, né, da reorganização. Essa reorganização ela aconteceu recentemente e foi prolongando, mas aconteceu. A partir do dia 18, agora de outubro, foi feita a redivisão. Então, ali tem as demarcações das áreas, com o símbolo da reciclagem, onde ficam os ecopontos, e foi dividido em 6 territórios o município de Cascavel. Cada território contemplando um desses ecopontos, né? Então, foi feita uma divisão por número de habitantes e por área geográfica populacional. Pode passar, por favor. Paralelo a isso, começou uma distribuição, então, aviso nos setores, uma divulgação de folder, criou-se lá um QR Code, onde a pessoa colocava ali, acessava, e daí colocava o endereço e acessar a sua Rússia o dia da coleta, mas foi uma coisa assim, tipo uma enxurrada. Acredita que deveria ter sido feito com mais eficiência, mais devagar, mais pausadamente, com distribuição de material realmente organizado por território. Então, a população ficou um pouco desorientada sobre essa mudança, né, radical assim, da coleta do dia para a noite. Pode passar, por favor. Então, é distribuído sacos de ráfia. Esse material ele vem, uma parte do município com recurso próprio, outra parte a Itaipu repassa, né, através das ações de educação ambiental, imãs de geladeira. A gente anota os dias da coleta e daí distribui essas bolsas para a comunidade. Pode passar. Aqui é um gráfico onde a gente mostra a questão do percentual de reciclagem. Logo no começo ali, é possível perceber que a quantidade de material era mais elevada.
era que não tinha dividido todos os barracões, estava ainda agrupado. Então, tinha 2 cooperativas, né, uma com 60, 70 cooperados, outra com 30, e a gente conseguia condicionar essa quantidade de material. Conforme a Cotacar, pode perceber que ela tem bem mais resíduos do que as outras, que estavam os catadores locados lá. Com a redistribuição dos ecopontos, sabe, chamamento público, direciona uma entidade para tal galpão. Esse material começa a ser redistribuído, né? Mas ele não é redistribuído de forma que esse resíduo contemple o sistema operacional. Eu tenho que ter um número de caminhão chegando no ecoponto para ter um fluxo, né, diário de trabalho. Se esse material não chega, eles vão para o barracão, vão trabalhar 2 horas, 3 horas e vão ficar parados, né? Porque não tem resíduo para ser processado. Então, mediante essa análise, que tem um sistema chamado Reciclômetro da Itaipu, que mapeia todas as UVRs em os 56 municípios que a Bacia do Paraná atende, além da Bacia do Paraná, ela estendeu para outros municípios, do Cone Sul, outras regiões, e faz o cofinanciamento direto pelas prefeituras para a implantação das UVRs. E, então, eles têm todo o monitoramento da rede, né? Lá na Itaipu, tem um painel onde você sabe quanto de resíduo diário ou mensal cada barracão desse processou, qual foi a renda média, qual foi a rotatividade de cooperados, qual foi o investimento real. Então, consegue se avaliar isso. Pode passar, por favor. Pode passar. Paralelo a isso, as cooperativas começaram a ficar muito preocupadas, né? Algumas vinham sabendo da mudança do roteiro e começaram a se antecipar. Então, vamos fazer parceria. Quem pode fazer parceria? É Prolatas, é Bumera, é Tetra Pak, né? Vamos trabalhar com a logística reversa. Quem pode nos ajudar? Então, começaram a produzir material, começaram a desenvolver ações que a comunidade começasse a perceber o ecoponto como um amigo estratégico no bairro, não um inimigo que foi lá para montar um lixão. Pelo contrário, é uma unidade que está lá organizada, ela deve operar limpa e organizada, e ela tem que ter uma relação com a comunidade, para a geração de trabalho e renda com essa comunidade. Então, fez um folder bem explicativo, dizendo das ações, não um folder no município, é uma parceria, que coleta óleo também, que coleta vários tipos de material, resíduo eletrônico, que o isopor também é reciclável, que pode ir para os barracões, que a gente tem muita dúvida do que mandar para coleta. Então, e tem que ser uma coisa bem educativa e simples e fácil de desenvolver. E a gente falou, mas tudo bem que está na época da pandemia, as crianças estão em casa, mas dava para ter feito alguma ação que integrasse a escola, que integrasse Oi, não te ouvimos mais. comunidade. Agora Pode passar, por favor. Se puder ir finalizando também, tá? Que daí o tempo já está terminando. Daí começou algumas ações em condomínios, então o pessoal foi atrás de local que eles conseguissem coletar o resíduo e que esse resíduo ficasse guardado para eles, para que o atravessador não passasse na frente para pegar o resíduo, entendeu? Então o condomínio foi um local bacana, empresas, grandes geradores, né? Embora a maioria dos locais estavam guardando para vender porque o preço estava bem atrativo. Pode repassar. Começaram a fazer algumas ações complementares, começou a sobrar tempo, então vamos plantar, tem terreno baldio, está lá ocioso, vamos pegar semente, vamos passar o trator, vamos começar a fazer algumas ações integrativas. Então veio a proposta do projeto Horta Cooperativa, né? E isso também ajuda nas refeições servidas diariamente nos galpões, porque todo galpão tem uma estrutura, né? Para alimentação, vestiário, administrativo e operacional. Pode passar? E as considerações finais é isso. A gente percebe que tem uma estrutura bem bacana, né, que foi organizada, precisa repensar o sistema de coleta seletiva como um todo, principalmente a questão da educação ambiental para esse programa específico de coleta seletiva, né, para poder realmente potencializar o ecoponto. Se ele tem uma planta para 4 toneladas de material, esse material tem que chegar, mas de que forma que isso vai acontecer? É fazer as ações integrativas, é fazer parceria com a universidade, é fazer parceria com ONG, com associações,
entidades afins para poder buscar e mapear esse território ações que contemplem, de fato, a questão da reciclagem para os catadores, né? Era isso. Beleza. Obrigado, Jonatas. Muito interessante o seu trabalho também. E então passamos agora, só vou conferir, né, uma última vez, se não temos ninguém da apresentação dos trabalhos 2 e 3, a importância da educação ambiental na educação infantil, a apresentadora é a Natália Cristina do Vale, e o impacto da pandemia de Covid-19 na coleta seletiva, também na Natália Cristina do Vale. Não? Então tá, então a gente passa para as nossas perguntas, sessão de comentários, perguntas, e gostaria de verificar aí quem tem alguma pergunta para algum dos trabalhos apresentados, quem tem algum comentário. Só queria pedir, Roberta, você é de onde mesmo? Desculpa. Eu anotei de todos os outros, mas acabei não anotando o seu. Eu sou do município de Nova Aurora. Ah, certo. Beleza. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Maurício? Fica à vontade, Maurício. Eu ia te chamar mesmo. Pode colocar seus comentários aí. Só ativa o microfone. Pode falar. Ok? Todos me ouvem? Sim. Ah, que ótimo. Prazer conhecê-los. Prazer estar com vocês. Aqui no sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, é uma tarde de muito sol. E fazer a referência, como fez o professor no início, o professor Marcos, da instituição da rede, né, do início do seu trabalho lá em 2019, quando estávamos também em Foz do Iguaçu, naquela oportunidade, então, propiciada, né, pela cooperação UniOeste, Universidade de Leeds e Universidade de York, a partir, então, do financiamento, né, de um fundo britânico que possibilitou, então, que nos encontrássemos lá em 2019. Estamos em 2021, né, ainda nos reunindo, né, e que bom, fruto, né, daquele processo iniciado, então, pela professora Irene e outros colaboradores, né, nessa instituição colaborativa que se instituiu, né, na rede. Eu sou professor do curso de gestão ambiental, né, e vou falar, eu faço essa referência para que vocês tenham uma ideia de onde eu vou falar, né, e por que vou falar isso, né. Educação ambiental, enquanto processo ou enquanto instrumento? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que a gente pode buscá-la juntos, né? E não sei também se apenas essas duas, né, são suficientes para encontrarmos, né, os motivos pelos quais, né, alguma coisa está errada, ou em algum ponto, né, nós estamos nos equivocando. Por que tu afirma, né? E falo nós porque eu estou dentro do processo, né? Mas por que tu fala dessa forma? Porque o próprio trabalho do Marcos, né, da professora Natasha, trazem como ponto em comum e fundamental crianças e adolescentes, jovens, né? Enquanto que o trabalho, né,
da Larissa, do Jonatas e também da Roberta já são pessoas, no mínimo, adolescentes ou adultos, né? Então, se nós, adultos, ainda continuamos pensando e agindo dessa forma, é que em algum ponto, né, nós estamos nos equivocando. Bom, qual? Eu os convido, né, a encontrar isso, e eu acho que todos os trabalhos, né, reforçam, né, que pensemos sobre isso, né? Se estamos, por exemplo, pensando e agindo na consequência, ou se estamos pensando e agindo na causa. Eu não sei. Professor Marcos, a professora, é um desafio falar sobre educação para mim, né? Pois eu sou professor do ensino superior, mas sem formação, digamos, pedagógica. Então, é muito desafiador para mim estar colocando isso diante de professores formadores, né? E aí eu acho que o exemplo que a Larissa, né, traz da borboleta, né, eu gosto muito quando nos encontramos para conversar significado de termos, de palavras, né? Eu tenho feito o seguinte, tenho realizado o seguinte hábito, Jonatas. Quando ouço uma palavra assim muito diferente, inclusive descontextualizada, mas que está sendo colocada ali, eu nunca utilizei tanto na minha vida como tenho usado o dicionário. Não sei se você... Mas, assim, é impressionante. Dada, claro, acho que as redes sociais, né, a amplificação, né, que ela vem possibilitando, tem permitido também isso. E aí tenho buscado entender o significado daquela palavra, daquele termo, né, para buscar compreender mais e melhor o que isso significará, né, na forma daquela pessoa pensar e, por consequência, agir em relação àquilo, né? E eu acho que todos os trabalhos de vocês me fizeram, né, pensar sobre isso, né? Onde estamos nos equivocando? Enquanto processo ou enquanto instrumento, né? Eu não sei qual é o melhor guarda-chuva para a educação ambiental, se é ela enquanto um processo ou se é ela enquanto um instrumento. Não, Maurício, nenhuma das duas, viu? Nenhuma das duas. E aí me surgiu algumas, eu não vou monopolizar, viu? Me surgiram algumas dúvidas, né? E eu só aprendi, né? Mas, assim, os critérios para a escolha dos temas, professor Marcos, né? Tem aquela listagem de temas, né? Que foram utilizados e me causou, não dúvida, mas sim o método, né? O que se passou entre o senhor e o orientador para a escolha deles. Isso é que me move, assim, a entender o antes, né, o bastidor, porque depois o que é trazido é resultado, né, mas o critério de escolha, né, e o motivo, né. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo aqui do meu próprio curso de gestão ambiental sobre um aspecto, o tratamento do tema da água e do saneamento nas 41 disciplinas que o curso tem, né? Nunca tinha feito isso, nunca tinha parado para fazer, né?
e estou encontrando, assim, uma série de surpresas, assim, boas e negativas também, inclusive justamente dos termos que estão sendo utilizados, né, no projeto do curso, na ementa da disciplina, né, por exemplo, dominação, apropriação, colocá-la a serviço de, né, isso assim, é muito profundo, né, é muito profundo, e eu me peguei aqui anotando uma série de coisas que eu aprendi com vocês e muito bom ter participado. As determinações que caracterizam as práticas, né? Sejam elas externas, né? Em que o setor educação não tem ascendência sobre, mas que acabam por, né? Professor Marcos, a minha universidade, surpreendentemente, não levou muito tempo para decidir pelo ensino remoto. Então, que determinações caracterizam essas práticas, né? Elas são, de fato, internas, né? Pedagógicas, universitárias, de ensino, pesquisa e extensão, ou elas são externas e a gente não conhece, né? Mas que elas estão aí determinando, né, essas práticas. Bom, já deu para entender, assim, só com um sorrisinho, né? E isso, assim, em algum momento eu me pego bastante assustado, né? Para onde vamos? Bom, se for um caminho seguro, né, em que ele vai possibilitar para uma evolução, tudo bem, né? Vamos nos esforçarmos, né? Agora, se ele é um caminho, uma escolha, né, em que vai determinar, né, relações aí mais tóxicas, que já se tem, bom, aí a gente vai ter que discutir, mas me causou bastante surpresa, assim, a rapidez como, né, parece que muito para dar uma resposta pontual, etc. Então, essas coisas, assim... E aí, para finalizar, desculpa, mas a falta de diálogo entre pares e disciplinas, né? Pô, assim, ó, é desafiador. Nós fomos formados, né? Talvez exceto a Larissa, o Jonatas, assim, fazendo sob um prisma, né? Uma lógica cartesiana. Matemática não conversa com português, que por sua vez não tem nada a ver com história, e que geografia a gente pode só estudar lá no fim, e bem pouquinho, porque vai passar mesmo, então não há transversalidade, né, entre E aí os professores, eles são resultado disso, né, dessa metodologia, né, desse processo. E aí a gente tem que dar uma olhada, talvez, né, como os formadores são formados. Como os formadores estão sendo formados? É interessante, né, pensarmos, olha, eu verbalizo, né, uma formação ideal, transversal, mas em sala de aula eu preconizo métodos, né, e leituras que não condizem com esse processo, pois eu me agarro, né, à lógica anterior, inclusive como uma segurança, né, eu me manter ali. Se eu dividir espaço numa disciplina, né, com outro professor, eu já me vejo ameaçado, né? Então, não há, né, estímulo à transversalidade. E aí a educação ambiental, que pressupõe justamente isso, né,
ela se vê refém, né, de métodos, né, que estão sendo colocados, executados, né? Me alonguei muito, desculpem, mas assim, aprendi muito, escrevi muito, né? E eu não trouxe resposta, né? Professor Marcos, por favor. Mas isso é importante, isso é muito importante, porque a gente está nessa lida já, eu completo agora, no mês de março, são 30 anos na educação básica, né? Então, a gente tem um pouquinho de experiência nessa relação. Os últimos 10 anos foi na área de gestão de escola pública, e atua há pouco tempo no ensino superior, né? Mas já tem um pouquinho de experiência também. Então, tentando clarear um pouquinho, é claro que para nós também, inclusive quando eu fiz a minha apresentação do meu projeto, no meu curso de mestrado, os professores disseram assim: mas você tem certeza que você vai estudar isso? Educação ambiental? Isso é difícil, hein? Isso você não vai ter muita coisa, não. Você não vai ter material para pesquisar. Olha, você não quer mudar, não? Mas eu estava convicto. Eu e meu orientador estávamos convictos que nós iríamos estudar isso, sim. Porque a gente acredita, nós acreditamos, da importância da educação ambiental na escola, principalmente de educação básica. E a gente fala muito a questão de conscientização. A gente percebe que as pessoas são conscientes, mas as pessoas não são sensibilizadas. Nós não sentimos. Ultimamente, aí a questão de mais ou menos 5 a 10 anos, a gente já vem trabalhando principalmente com algumas coisas diferentes na escola. Com a parte afetiva, com a parte socioemocional, e nós precisamos trazer isso também, essa relação com a natureza. A criança tem que sentir a natureza, sentir, inclusive, mudança climática. Essa semana, por acaso, então eu vou até relatar para vocês, além de a minha formação inicial em Educação Física e Pedagogia, mas o estado do Paraná está vivendo, o professor Maurício, que é um pouquinho mais de longe, está vivendo uma situação assim. Alguns professores estão saindo de licença e a secretaria não está contratando ninguém para entrar no lugar. Nós estamos um trimestre inteiro sem professor de inglês. Quem foi para a sala? O pedagogo vai para a sala. Então, eu estou com 4 turmas de inglês, mais 2 turmas de português, com formação em pedagogia e educação física, certo? Mas a escola precisou, e eu tinha demanda para isso, eu entrei em sala, sem problema. Então, o livro de inglês, ele traz um capítulo dedicado à mudança climática. Um tema totalmente... E ainda eu deixei, é claro, eu preparei o tema para trabalhar no dia da abertura da COP26. É evidente, aproveitei, né? Aproveitei e consegui trabalhar dentro dessa nova temática. A transversalidade, a interdisciplinaridade, ela já faz parte... Infelizmente, não de todas as áreas. Não de todas as áreas. Né? Então, tentando responder um pouquinho os questionamentos do professor Maurício, então, a questão dos critérios. Né? Essa pesquisa, claro, é uma pesquisa maior, que é apenas um recorte. A pesquisa ela foi mais na questão de ética e educação ambiental. Eu peguei um recorte aqui da formação de professores, apenas um pequeno recorte. Mas o objetivo era saber o quê? Se realmente havia presença ou ausência da educação ambiental, não apenas como conceito, mas como prática. Como prática. Analisando, eu fiz análise de livro registro de classe, nós, graças a Deus, temos o registro online aqui no Paraná, né? Então, a gente consegue fazer, eu analisei turmas de 3 escolas de anos finais, do 6º ano, que é onde mais ciências e geografia fala de educação ambiental. E eu cheguei, assim, a uma conclusão estarrecedora. Todos os professores falam que é muito importante a educação ambiental, mas eu tive disciplina sem nenhum registro. Eu tive disciplina com um registro porque teve feira de ciências. Aí teve um registro lá. Em geografia e em ciências, nenhum registro que seja fora do conteúdo específico, que é trabalhado em geografia e em ciências. Então, os critérios para isso vieram da onde? Desses temas. A gente já está trabalhando um pouquinho de tempo também
falando agora do trabalho da Larissa, né, em relação ao FEA, também fui participante do FEA, né, também fui participante do Coletivo Educador. Nós tivemos essa ação, todas as ações ligadas, então, ao programa Cultivando Água Boa, algo que nos dá muita saudade. Eu tenho certeza disso, que a Larissa, a Roberta deve ter conhecido também, né? A Natasha não lá de Curitiba, mas deve ter ouvido falar, mas na nossa região, nos 52 municípios da Bacia do Paraná 3, alguns do Paraná e mais um município do Mato Grosso, nós tivemos um trabalho ótimo, né? Nós tivemos um trabalho de conscientização, de sensibilização, de formação, não somente de professor, mas de toda a comunidade, do pequeno agricultor, da merendeira, de toda a comunidade. É claro, os frutos estão acontecendo. O programa, ele não acabou, mas os recursos, eles estão sendo aplicados assim. O FEA continua, mas não com todo aquele recurso, com toda aquela pujança que a gente tinha. Esses recursos estão indo para onde? Estão indo para fazer asfalto, se vocês sabiam, para fazer recapeamento de estrada. Esses dias, até o ônibus, aquele ônibus que a gente ia de vez em quando, até a gente foi para o Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, aquele ônibus lindo, aquele ônibus veio aqui no município para entregar um folder. Um ônibus para entregar um folder e 2 livretos. Vocês veem a que ponto nós estamos chegando. Isso é política pública. Isso é política pública. Ou a falta dela. Ou o direcionamento por um viés político contra a educação. Então, assim, eu não sou contra o governo, mas sou muito menos a favor. Sou bem menos a favor, infelizmente. A gente sabe, a gente convive nesse mundo já há um bom tempo, tá? E a gente sabe que a política pública ela é determinada pelo mandante, pelo mandatário. Nós estamos percebendo que a nível federal e a nível estadual, a educação está perdendo muito valor. Infelizmente. Não estou falando em valor dinheiro. Aos 25% que nós, do Estado, estamos sem receber. Nós temos alguns municípios pagando melhor que o Estado, viu? Tá? Mas isso é uma questão, vamos dizer assim, financeira e tal, não vem ao caso para o nosso momento agora. Mas então, voltando nos critérios, professor, participando de todos esses cursos, atuando também como no Coletivo Educador, a gente foi garimpando, né? Através da pesquisa bibliográfica também, muitos trabalhos, Então a gente foi determinando aquilo que era mais presente nos estudos, que são poucos. É escasso. Mas então eu fui tentando procurar os critérios, os temas que mais apareciam naqueles trabalhos que estavam prontos, vamos dizer assim. E a partir disso é que nós montamos o nosso questionário e fizemos essa proposta aos professores. Então, quando a gente fala, e eu lembro aqui também, o professor citou, e eu tenho anotado aqui, em relação ao Descartes, cogito ergo sum. Quando o homem quer se parecer com Deus. Ele colocar a natureza ao seu bel prazer. Bacon é quem? É só um discípulo de Descartes. Bacon, juntamente com outros, não criam, mas eles afirmam o método científico. Nada contra o método científico, ele é ótimo, mas no momento que o homem se assemelha a Deus, que ele é o ser supremo e não é mais Deus, que toda a natureza está para a sua satisfação, nesse momento o homem perde o contato com a natureza. Gaia, Mãe Terra, o homem vai se afastando. Vai se afastando por quê? Porque tudo aquilo que nos unia, acaba por nos separar. É evidente, até na abertura da COP foi citado, Glasgow foi onde a primeira máquina de steam, de vapor, 200 anos depois se volta lá para se falar de mudança climática, para se tentar reverter isso. Eu acredito que essa mitigação, que essa revolução que nós precisamos é através da educação. É claro, todos os outros meios, eles são importantes. A reciclagem é importante, a reutilização é importante, todos são importantes.
mas eu acredito na educação. Eu acredito na educação. Diz na educação na base, na formação dos professores. Nós discutimos em reunião de colegiado, nós precisamos mudar a nossa forma, não só a matriz curricular. Nós temos lá educação ambiental, EAD. O nosso curso de pedagogia, educação ambiental, EAD. Na maioria das universidades de educação ambiental, é EAD. Ela fica relegada a um segundo plano. Ela não tem tanta participação, exceto algumas excepcionalidades. Algumas universidades têm, sim, com aula presencial, com ações que propiciam a formação. E na formação, muitas vezes a gente reclama, mas o professor da educação básica, ele está muito ruim, ele não consegue fazer as crianças pensar. Aí a gente pergunta, quem forma o professor de educação básica? Somos nós da educação superior. Então, a falha está onde? Está na formação inicial, infelizmente, e agora também na formação continuada, que não acontece. O estado do Paraná, nos anos finais de ensino médio, nós já não temos formação há quase 5 anos. A única formação que agora vai ser obrigatória para o ano que vem é a formação EAD. Eu, antes de iniciar a sala, eu estava fazendo a minha inscrição como professor formador. O que quer dizer isso? Eu vou ter um grupo de 12 a 20 professores em que eu vou atendê-los do Paraná todo, que eu vou atendê-los de forma EAD, com formação para metodologias ativas. Esse é o programa de formação do Estado do Paraná. O que eu acredito que é deficitário. É deficitário. Nós precisamos, sim, desse compartilhamento de ideias, dessa junção de conhecimentos. Quando eu consigo, é claro, eu estou conversando, nós estamos conversando agora, mas se nós tivéssemos, como em 2019, o professor Maurício lembrou, lá em Foz do Iguaçu, foi uma experiência ótima. 20 jovens doutores, doutor Maurício, então, professor Maurício, estava aqui como jovem doutor, mais 20 jovens doutores do Reino Unido. A gente teve um contato assim que foi maravilhoso, maravilhoso. Aqueles dias que a gente estava reunido na UniOeste, lá no hotel, discutindo, e discutindo algo global, problemas locais, discutindo globalmente. Nós precisamos atitudes locais para mudar esse global. Eu também não quero me estender demais, eu tenho algumas questões, mas a gente acaba falando demais assim. Não, tranquilo, a discussão é maravilhosa, é muito boa, mas aqui, infelizmente, vou até pedir desculpas para vocês aí, pessoal, que a gente tem um tempo bem curto hoje, então, assim, a gente precisa migrar para construir aquela proposta de trabalho, a gente vai precisar migrar para outra sala, tá? Então, eu sei que a nossa discussão ficou bastante curta e bastante deficiente por causa do tempo, não, claro, pelas colocações dos professores aí que estavam no caminho instigante, vamos dizer assim, Mas, infelizmente, nosso tempo ficou bem apertado. Então, eu vou pedir para vocês para a gente migrar lá para a sala A, onde está iniciando a discussão da proposta de trabalho do GT2, tá? E aí, para fazer isso, eu coloquei um link de presença aqui no chat, mas não se preocupem, quem não tem acesso ao chat ou quem não conseguiu preencher, eu vou baixar a lista de presença da sala, então, aqui do Teams, então não se preocupem com o preenchimento da presença, tá? E aí, o que eu preciso é que a gente saia e vá para a sala A do dia 18. Então, assim, quem está pelo aplicativo do Teams pode só sair aqui da reunião e entrar na reunião lá na sala A, e quem não está, que está entrando pelo link, o link que está disponível aí nos grupos, enfim, no site do evento também, é bit.ly/workshop sala A, dia 18, tá? Vou até colocar aqui, mas acredito que todos já tenham tido acesso, bit.ly workshop sala A, dia 18. E aí vocês podem acessar. Você tirou um print do grupo, Vinícius? Sim, mandei lá no nosso... Bom, depois coloca lá. E aí depois vocês podem ajudar, eu vou colocar alguns apontamentos lá e vocês podem contribuir também lá na outra sala, por gentileza, tá? A proposta, Vinícius, que nós vamos levar.
Então, vamos ver o que eles já estão discutindo lá, porque infelizmente Sim. já começou. Eu vou Certo. colocar o que foi mais discutido aqui e depois podem me ajudar lá também, tá? Perfeito. Pode ser? Então tá, desculpa aí, pessoal, mas é que Vamos lá. infelizmente tivemos que fazer dessa